Começando mais um episódio do Performance Podcast. Hoje um tema muito legal, muito bacana, falando bastante sobre mulheres no fisiculturismo. Eu sou o Nutri João Pedro. E aí, galera, eu sou o treinador Gabriel. E nós estamos com uma convidada que vai falar bastante sobre esse tema, Luísa Provenzano. Oi, pessoal. Então, eu sou Luísa Provenzano, sou nutricionista. Estou fazendo pós em nutrição esportiva e também sou atleta de fisiculturismo desde 2011 que eu comecei minha primeira preparação e estou desde quase 10 anos aí com essa história aí no fisiculturismo e na nutrição. Como é que você na fisiculturismo te puxou para nutrição? Como é que é isso? Não, na verdade foi o fisiculturismo me puxou para nutrição. No início eu fazia odonto, eu tinha recém me mudado aqui para Balneário, estava quase terminando a faculdade de odontologia, mas me apaixonei pela musculação, pela nutrição, e aí os caminhos foram me levando para a nutrição, e hoje em dia é a minha vida, né? Com quantos anos que tu começou a competir, a se preparar para competição? Você falou em 2010, 2011, né? Então, eu tinha 21 anos, 20, 21, quando eu comecei, agora eu tenho 31 anos. Então, tem uma estrada longa aí já. Passou voando. Legal. Bacana. E assim, tu ficou quanto tempo se preparando desde aí de 2010, 2011 para a primeira competição mesmo? Foi logo em seguida? Não. Então, em 2011 eu fui num campeonato de fisiculturismo e me apaixonei, assim, vi as meninas competindo e achei, assim, fantástico, assim, tinha uma amiga minha que estava competindo, estava recém reabrindo a Federação de Fisiculturismo aqui em Santa Catarina, então foi o primeiro campeonato depois de muitos anos que teve aqui, e eu fui lá para prestigiar e me apaixonei, fiquei encantada e falei assim, é isso aí que eu quero fazer. E comecei na segunda-feira, o campeonato foi no sábado, na segunda-feira eu já comecei a me preparar, já comecei a treinar com um treinador, fui atrás de um coach na época para me ajudar na preparação. Então foram 2 anos de preparação. Não, mentira, foram 2014, foram 4 anos para o meu primeiro campeonato. E nessa época, tu já treinava sozinha há muito tempo, não? Como é que era? Então, eu sempre fui, assim, atleta não, mas sempre fui muito do esporte. Meus pais sempre me incentivaram muito. Quando eu tinha 5 anos, eles me colocaram no balé, depois fiz vôlei muitos anos, fiz futsal, sempre fui, assim, de fazer o esporte. Academia também, meus pais me incentivaram a entrar quando eu tinha 13, 14 anos. Mas, assim, nunca foi super regrada, né? Não tinha, assim, o intuito era mais pela saúde, mais, assim, não tinha com intuito de competição. Nunca, o primeiro contato com o fisiculturismo mesmo foi em 2011. Mas sempre estava fazendo algum esporte, alguma coisa assim. E faz musculação, faz algum outro esporte? Então, só musculação. Às vezes eu ando um pouco de bike, né? Faço meus cards, assim, mas assim, com a consistência, de base, só a musculação ali. E tu ainda tá competindo? Então, a minha última competição foi em 2018. Eu ia competir em 2019, mas por causa da pandemia não deu, né? Todos os campeonatos pararam. E então agora voltaram. Eu pretendo competir ano que vem, no estadual da FBB. Comecei um off-season aí para aumentar o percentual de massa magra, baixar o percentual de gordura e tudo mais, para melhorar a composição corporal e daí voltar para os campeonatos ano que vem. Então agora eu tô vendo se vai ser em julho, por aí, mas o meu intuito é voltar ano que vem, sim. Quem que foi teu coach lá no início, o primeiro, que você falou que começou com ele, e é o mesmo de hoje ou não? Já trocou? Não. Que é? Então, meu primeiro preparador foi o Thiago Freitas. Ele era o presidente da Federação de Santa Catarina, até. E era dono da academia que eu treinava, mas tinha também meu personal, né, que era o Felipe Assunção. Eles, os dois, trabalhavam em conjunto e tudo mais. Depois eu passei para outros preparadores, até que eu fui para o Dudu Halushi, o Granati, o Wellington Granati também foi meu preparador. Sim. E treinava com ele também. E depois fui pro Dudu Halushi, que foi um dos últimos. E a última preparação eu me preparei sozinha.
Foi o último estadual. Sozinha? Agora já Caramba. manja tudo, né? Formada, Que louco. sabe? Sim. Já tranquilo. Sim. Foram tudo, não, a gente sempre tem que aprender, né? Assim, a gente tem cada preparação é uma aprendizado. Independente do conhecimento, ou se preparar sozinho, eu acho algo muito difícil, porque você tem que se olhar muito bem, né? Porque a gente tem uma opinião sobre a gente e a opinião dos outros é totalmente diferente. Às vezes a gente precisa dessa opinião de alguém de fora, né? Sim, até assim, eu falei, a parte da nutrição foi sozinha, né? Mas eu tinha o meu treinador, né? O Felipe, foi até meu primeiro, ele ficou anos me treinando, acho que foram uns 5 anos que o Felipe me treinou, então ele também me ajudava bastante, né? Legal. Porque realmente chega nas últimas semanas, a gente não consegue se enxergar direito, assim, como a gente tá. Então é legal ter uma opinião, assim, também de outra pessoa pra, né, dizer assim, não, tá indo bem, uma coisa assim, só pra dar uma tranquilizada, né? Pode falar. Muitas vezes acho que até você deve se enxergar inferior do que realmente tá. Às vezes tá muito bem e deve meio desmotivar um pouco no caminho. Não sei se acontece isso mesmo, mas às vezes eu vejo alguns atletas isso, não se enxergar tão bem, e o treinador tem que falar, não, cara, isso aqui tá muito bom de você, aquilo lá realmente tem que melhorar, vamos trabalhar nisso ali. Então, eu tive, assim, as inseguranças normais, né, de todos os atletas de fisiculturismo, assim, até quando eu tava numa transição, porque eu comecei competindo na categoria Body Fitness e fui pra Wellness depois. Durante essa transição de categorias, eu fiquei meio insegura, porque é uma mudança totalmente diferente, duas categorias são... uma tem mais inferiores, outra tem mais superiores, então foi uma transição muito, assim, brusca. E no meu primeiro campeonato que eu fui pra Wellness, eu tava muito insegura, porque eu tava achando que meus inferiores não estavam tão, assim, pra categoria. E só vi no campeonato, quando eu competi, que eu olhei as meninas, assim, uma lá da outra, que eu fiquei no centro do palco, porque no fisiculturismo, quando os árbitros te colocam no centro do palco, você já sente que já tá no top 3, pelo menos. Então, quando me colocaram no centro do palco, eu já sabia que ia ser uma das top 3. Então, ali eu já me senti mais segura. Mas até esse momento, assim, eu fiquei meio insegura. Então, realmente, tem que ter muita calma, é muito mental, né? O fisiculturismo é muito mental. Você tem que ficar o tempo inteiro colocando ali, mudando a mentalidade, falando que você tá bem. Senão, não flui. Se você entrar, assim, já insegura no palco, se você não passar aquilo pro árbitro, para as pessoas que estão te assistindo, que você tá bem, assim, não flui. O fisiculturismo, né, ele é bem diferente de praticamente todos os outros esportes, em que a pessoa se prepara para chegar lá, digamos, na arena, e lá na arena que vai fazer acontecer, né? Quem tiver mais performance, mais força, mais velocidade. No fisiculturismo não é bem assim, né? As coisas acontecem muito antes do palco, na verdade. O teu campeonato do ano que vem que tu vai participar tá acontecendo agora já, pra falar a verdade, né? É toda uma preparação. Sim, a preparação. E mais uma coisa que conta bastante também, né? Além da alimentação, do treino, essa parte do mental, também o quanto a pessoa sabe posar lá em cima do palco. Às vezes tem Sim, é muito treino. De pose mesmo, né? Pra mostrar quais são as partes fortes, diminuir os pontos fracos, tudo isso. Exatamente. Afinar mais a cintura, mostrar mais o quadríceps. Às vezes a perna tá cortando, então você não pode, dependendo da categoria, então você tem que dar uma segurada. E tudo isso, assim, depende muito da tua finalização, então tem que casar muito bem a postura no palco com a finalização, porque se desidrata muito. Se você chega no dia da apresentação, você está muito desidratada, os teus cortes vão aparecer mais, dependendo da categoria que você tá, você não pode aparecer esses cortes. Então, é tudo muito, assim, no feeling, assim. O dia do palco, assim, nem sempre é o atleta que sofreu mais. Às vezes a pessoa teve uma preparação super tranquila e chega lá e ganha, né? Então, é muito... Fisiculturismo é um esporte bem diferente, assim, tu treinava tanto quanto fazia o teu treino na academia? Tipo, todos os dias, uma vez por semana? Tinha um coach de pose? Como é que é isso aí? Tive. Sempre tive ajuda com as poses, é bem importante, porque é claro que a gente assistia muito vídeo, né, das referências do esporte e tentava fazer igual, assim, mas é muito importante que o atleta de fisiculturismo ache a própria assinatura, digamos assim, no palco. Porque você tem que dar a tua cara na apresentação, sabe? Você tem que chegar lá e fazer assim, tem as poses compulsórias, mas você tem que dar um toquezinho teu ali para não ficar muito robotizado e tal. E é muito importante treinar pelo menos 1 hora por dia. Eu sempre treinava pose,
Caramba, E assim, em todas as preparações eu fiz uma aula, pelo menos, de pose com uma referência, assim, até no último campeonato, não, num dos últimos campeonatos eu fiz com um dos árbitros da IFBB, e ele me ajudou ali como é que tinha que fazer, alguns ajustes de onde se colocar a mão e tal, que fez toda a diferença na hora da apresentação. Com certeza. E falando nisso que você acabou de falar de referências, quem que você se espelhava muito? Quem que eram as tuas referências, ou ainda hoje, né, tuas referências no esporte? Então, logo que eu comecei, assim, foi a minha amiga, Carol Brering Ackermann, que foi uma das primeiras atletas que eu tive como referência, né, uma amigona minha. E depois, assim, teve várias, assim, no meio do caminho, porque foram tantos anos, né, assim, foi mudando muito, tanto que quando eu comecei não existia categoria wellness, né, hoje em dia, uma das maiores referências da categoria wellness é uma catarinense, né, Angela Borges, que ela ganhou, assim, muitas vezes os campeonatos, foi... Olha, eu não sei quantas vezes ela já ganhou, mas foram, tipo, umas 20 vezes. Então, ela se tornou uma referência em 2013, acho que foi o primeiro campeonato dela. Então, se tornou uma referência para mim também. E ao longo desses anos foram mudando. Mas acho que hoje em dia a minha maior referência é a Angela Borges e a Franciele Matos, que são duas catarinenses que são referências mundiais no fisiculturismo. Pois é, né? Se não me engano, no Olímpia agora que teve... o top 3 só foi deu brasileira. O top 5 top 5, 4 tinha brasileiras, na verdade, né? Teve só uma. E era a categoria wellness, né? Na verdade, foram as top 4, né? Foram brasileiras e uma foi a latina daí, né? A top 5. Isso. Mas o palco estava todo verde e amarelo. Bacana, né? Ver a foto das 3 lá, deu bastante repercussão. Sim. E catarinenses, né? Assim, a top 1 e a top 2 catarinenses. Também não tava tanto tempo assim no Mr. Olímpia, né? Foi uma categoria recente. Não, né? É bem recente. Foi a primeira... É uma categoria bem brasileira, né? Que é a categoria onde tem mais coxa, bunda, né? Quadríceps, glúteo, bem brasileiro, cinturinha fininha. Então, surgiu em 2013, foi o primeiro ano, e agora que tá indo mundial, assim. Por isso que as brasileiras estão tão fortes, né? Porque é muito perfil brasileiro, assim. Então, chega lá fora, a mulherada acaba ganhando, levando tudo. O Olímpia, esse foi o primeiro ano, isso? No profissional, sim. No profissional agora. E seguinte, quais são as diferenças, assim, das categorias em si? Existem quantas categorias na parte feminina? Então, começando pela Bikini Fitness, né, que são meninas mais minhãozinhas, né, mais fininhas, um perfil mais... Parecem modelos com um pouquinho mais de músculo. Tem a Body Fitness, que é um perfil V-shape, que a gente chama, que as meninas têm mais desenvolvidos... Os membros superiores e inferiores são menores, né, que foi a primeira categoria que eu competi. Aí tem a Wellness, né, que é mais perfil brasileiro, que nem eu falei, que os inferiores são mais envolvidos, mas também agora estão entrando assim com bastante volume nos superiores também, tá mudando bastante o perfil das Wellness. E a Women's Physique, que são as mais assim, volumosas, tanto nos superiores quanto nos inferiores, e antigamente tinha a bodybuilding, né, que daí eram as mulheres super enormes, mas foi extinta dessa categoria, porque... Hoje em dia não é mais assim, né? As mulheres estão menorzinhas, então foi extinto, acabou sendo extinto. Lu, e outra coisa, como é que tu escolhe uma categoria? Tipo, é a que tu quer ir? Ou, por exemplo, tu tava mais pra wellness ali quando foi criado, daí quando tu começou não tinha wellness ainda, né? Daí Não. Como é que funciona isso aí? Então, a gente diz que, na verdade, é a categoria que escolhe o atleta, né? Porque tem muitos atletas que podem, assim, muitas mulheres que acabam não conseguindo desenvolver muitos superiores ou inferiores, então a gente tem que ver onde que o atleta se enquadra mais. Mas, assim, se você ficar anos treinando, se dedicando, chega lá, né? A minha primeira competição, eu me enquadrava mais na categoria biquíni. Mas, por isso que se eu quisesse competir em 2 anos ali, no início, eu conseguiria ir na biquíni, mas eu queria ir na body fitness. Era a categoria que eu amava e eu queria subir no palco naquela categoria. Então, eu esperei 4 anos até me enquadrar na categoria. E depois, aí também para ir para a categoria wellness, eu fiquei 2 anos em preparação também para mudar o meu shape para chegar na categoria wellness. Então, se você assim quiser competir e escolher a tua categoria, então tem que talvez
dependendo da tua genética, demora um pouquinho mais. Então é muito individual, assim, depende muito de cada pessoa, assim, tem pessoas que se enquadram mais em uma, mas querem em outra, então depende. Você gostava, ficou então... bem claro isso que eu expliquei? Mas... Não, ficou. Uhum. Você falou que gostava mais da categoria Body Fitness. Se eu não me engano, você falou que a Body Fitness tinha um superior um pouquinho mais desenvolvido. Então, você gostava mais de treinar superior? Sim. Não? Como é que eu amo treinar superiores. Nossa, dorsal. Porque é um pouco mais difícil para mulher, num geral, assim, né? No início, eu tinha pavor de treinar membros inferiores, assim, quadríceps, sei lá. Aí, empolguei, gente. Acontece. Não tem problema. No início, eu não gostava muito de treinar membros inferiores, né? Tava começando, então, e o meu treinador, ele era bem malvado. Tem que ser malvado, né? O Gabriel ainda é personal, você sabe, né? Faz parte. Mas, assim, ele me judiava muito e eu acabei, assim, eu não gostando muito. Hoje em dia eu amo treinar todos os membros, então acabou que eu gostava mais da Body Fitness. E as biquínis, na época, precisava ter mais desenvoltura no palco, fazer, assim, quase dançar lá em cima. E eu sempre fui mais durona, assim, sabe? Tipo, apesar de meus pais terem me colocado no balé no início, né, que nem eu contei antes, mas, assim, eu sempre fui meio, assim, brutinha. Então, a biquíni eu sabia que ia ter que ser um pouquinho mais graciosa no palco. A biquíni tem toda uma leveza, né? Isso, exatamente. E a Body Fitness não precisava, então juntei o útil ao agradável, né? E escolhi mais a Body Fitness. E uma coisa assim que eu notei enquanto tu tava falando, né? A gente que é Nutri, a gente vê bastante isso, que nem nossos pacientes querendo tudo pra ontem, né? Chegando no consultório já é um resultado pra ontem. Por exemplo, pro teu primeiro campeonato, tu levou 4 anos de preparação. E daí pra mudar de categoria mais 2. Cara... E mesmo assim, João, assim, até na primeira preparação, a primeira vez que eu subi no palco, assim, o meu terceiro campeonato foi o Campeonato Brasileiro. Eu cheguei lá, eu vi meninas que treinavam há muitos anos, que tinham uma densidade muscular, assim, tipo, de anos de treinamento. Então, assim, mesmo nos meus primeiros campeonatos, eu sabia que eu não tava, tipo, super pronta, entende? Não tava, assim, no nível, assim, que é competitivo mesmo. Então, realmente, leva muito tempo para construir uma musculatura boa, uma densidade muscular, para se enquadrar, assim, tem que ter paciência. Não é em 5 meses, 6 meses que a gente consegue um shape digno de fisiculturismo, né? Pro emagrecimento, assim, até a gente consegue, sim, né? Claro, com certeza. Sabe, super, até dá. Mas, assim, para construir um shape de campeonato demora algum também bom tem aquela questão aí. de qualidade muscular, né? Como tu falou, isso demora... com tempo mesmo, de muito treino, muita dedicação, muita dieta. Sim. Lu, não é do dia pra noite. Toda essa preparação que você fez e tal, fala pra gente um pouquinho de como foi para você passar, se foi muito difícil ou não, se na época você já, não me lembro agora se você comentou, se você estava numa época que estava fazendo faculdade, né, durante essa preparação, né, que foi 4 anos, né, é o tempo de uma faculdade, então você estava já cursando, não, como é que foi para você ter toda essa performance que você teve, toda essa preparação, chegar no campeonato, competir bem, e estar vivendo uma vida normal, né, porque a tua vida, tipo, como atleta, não é só atleta, né? Você tem teus afazeres, seu trabalho, teus estudos, que é a parte disso, que é muito difícil conciliar, né? Então, fisiculturismo tem que botar meio que como prioridade, e nem sempre dá, né? Mas, assim, meus primeiros anos, eu tive que abrir mão de muita coisa, abrir mão de estar com a minha família, muitas vezes, assim, tipo, ia pra faculdade, pro trabalho cansada, porque tinha que fazer 3 cardios, tinha que levar marmita para todos os lugares, abrir mão de muita coisa mesmo, assim. Até eu lembro dos meus primeiros no Natal de 2011 e de 2012 que eu, assim, fiz a ceia, mas super controlada. E, assim, sempre fiquei anos sem sair em festa, sem bebida alcoólica, coisas do gênero, assim, foi super... treinando sábado, treinando às vezes domingo, fazendo cardios, assim, até fazia chuva, sol, estava lá firme e forte. E hoje em dia, assim, né, até com o trabalho, assim, eu queria subir esse final do ano agora, queria fazer uma preparação, mas, assim, como a prioridade hoje em dia é o trabalho, eu sei que não me encaixa no meu dia a dia. Então, tem que levar tudo isso em consideração, assim, quando é atleta, tem que priorizar um pouco o fisiculturismo e abrir mão de outras coisas.
Uhum. Pô, é o seguinte, mudou muito assim a tua alimentação de uma categoria para outra? Na Body Fitness tu comia mais ou menos? Na Wellness tu come mais? Nossa, na Body Fitness eu passava Sério? muita fome. Meu Deus do céu. Nossa, eu lembro, era meu primeiro preparador, ele passava tipo 80 gramas de tilápia com 20 gramas de castanha em uma refeição, assim, fazia Nossa muito senhora. cardio, treinava muito pesado e quase não comia nada, assim, pra me encaixar na categoria foi bem difícil. Na Wellness já foi mais tranquilo. Na Wellness eu lembro que nos últimos campeonatos eu já tava comendo super, comia bastante, não precisava fazer tanto cardio, então foi E bem tu mais acha mais tranquilo. fácil, Só que chega nas. passar fome ou ter que comer quando não aguenta mais comer? Tá cheião e ainda tem que fazer mais uma refeição. Não, eu acho que é mais difícil passar fome. Passar fome, eu lembro que era mais difícil, assim, porque daí você não consegue nem se concentrar, assim, nas coisas do dia a dia, fica mais cansado, né, não tem tanta energia. O treino não chegava a render muito? Chegava a render bem o treino? Como é que Então, era? tinha que render, né? Eu visualizava Do lá jeito o que dava. troféu, pensava no campeonato, pensava que tinha que Uhum. ganhar e tudo era assim, minha motivação era Muito mindset, subir então. muito bem. Então, era muito isso. Eu fazia os cards, assim, às vezes muito cansada, mas pensando assim, não, eu quero ganhar, eu quero subir bem, eu quero fazer bonito. Então, era isso que me motivava. E a disciplina, né? Quando faltava motivação, quando eu estava muito cansada, eu sabia que aquilo tinha que ser feito e eu fazia. Então, quando faltava motivação, entrava a disciplina ali de atleta Tem que mesmo. fazer de qualquer jeito, né? E teu treino mudava muito, assim, dependendo Exatamente. da... Tu tinha que reduzir carga, tu sentia que tu tinha que reduzir carga quando tu tava comendo menos, ou tu mantinha sempre o mesmo nível de treino, sempre lá bem intenso? Eu até sentia, né? Mas meu treinador. É isso que Não eu ia era ele que tava comentar. passando fome, né? O Então... treinador ajuda muito nessa hora. né? Meu treinador não queria nem saber. Era, tipo, e como na Body Fitness precisava de superior, então meus treinos, nossa, eu fazia elevação lateral com 12 de cada lado. Era tipo, fazia supino ali, eu olhava pro lado e assim, meu Deus do céu, como é que eu tô treinando mais que esses caras aí que treinam? Tipo, mas era engraçado. Hoje em dia já não que é é mais necessário, assim, por né? exemplo, nesses períodos de restrição, assim, alguma suplementação para inibir apetite, algum fármaco, algo nesse sentido? Ou tu acha que tem que aguentar na raça e deu? Como é que é? Porque tem muita questão, às vezes, de a pessoa faz uma restrição muito severa e acaba depois, tanto atleta quanto pessoas comuns, né? Não conseguindo manter. Como é que foi isso para ti? Então, tem que ter a mentalidade bem forte mesmo, porque depois dos campeonatos geralmente vem o rebote, né, que a gente chama, porque passou o campeonato, você se vê meio perdido, assim, então, tipo, você não tem mais aquela, ai meu Deus, não tem mais o campeonato, então você tem que voltar para um plano, você tem que, senão você acaba querendo comer o mundo e realmente dá mais fome, então, geralmente tem que dar uma segurada bem forte na dieta para não subir muito peso. Mas eu, assim, eu sou totalmente contra esses, assim, inibidor de apetite ou coisas do gênero. Tu tem que ver o que tu quer e ir atrás ali na raça mesmo. Não, se existisse pílula mágica, a obesidade não seria um dos maiores problemas mundiais, né, de hoje em dia. Então, tipo, tem que ir na raça mesmo. Tu tem que saber o que tu quer. Manter sempre E ir atrás. um shape competitivo mesmo fora de competição? Tu tá uns 2, 3 anos sem competir, né? Então tu acha, tipo, interessante manter esse mesmo padrão? Sim, até por questão de saúde, né? Essa oscilação de peso não é muito saudável, né? Apesar de agora eu estar um pouquinho acima do que eu gosto, mas, assim, tem que ter no máximo para mulheres, assim, 6 quilos, para homens 10 quilos. Não muito, e ainda é bastante, tá? Mas, assim, tem que manter um shape bem o ano inteiro, porque daí quanto mais próximo você tiver do teu shape, né, de competição, mais fácil é a tua preparação. A gente vê, assim, atletas que fazem um off muito sujo ou que sobem muito peso, depois para entrar no pré-contest, né, que é o período pré-competição, sofre muito, né, porque para bater, ou os homens que têm que bater peso, ou as mulheres que têm que chegar num shape mais seco, sofrem demais, daí tem que cortar carboidratos, tem que secar, fazer aquelas loucuras, né, que não são saudáveis. Claro que deixando claro, né, que atleta de alto rendimento a saúde não é o principal, né, a gente tem que conter os danos, né, mas sim, claro, um pré-campeonato ali, um pré-contest, geralmente tem que
puxar mais aí. Quanto mais fora do peso, mais fora do shape. Esses 6 quilos ou 10 quilos a mais que você falou é com relação ao peso no palco de competição? No palco, isso. Entendi. E como foram as tuas preparações, assim? Tu chegou a zerar carboidrato? Como é que era a parte da desidratação? Sempre foi muito tranquila pra ti ou teve alguma em específico que tu Mas a finalização, ali, né, João? Pré-contest mesmo. Então, eu competi 7 vezes, né? Então, cada preparação foi diferente, assim. Os primeiros campeonatos foi os que eu conheci meu corpo mesmo, então até na época fazia assim, mais loucuras, assim, tipo, fazia hiperidratações, daí depois fazia desidratação com água destilada, que hoje em dia se sabe que não se usa, então, tipo, foi mais difícil essas primeiras. Aí as outras foram ficando mais fáceis, assim, períodos de pré-contest, assim, finalização. Então, mas foram várias, cada uma foi diferente da outra, assim. As últimas foram mais fáceis, para o wellness é bem mais tranquilo, tá? Não precisa, o wellness não precisa zerar carboidrato, o wellness não precisa fazer, assim, essas desidratações tão severas quanto as body fitness, né? Ou outras categorias do bodybuilding, então tem que... As biquínis também são mais tranquilas também, mas depende muito de como tá o atleta, né? Como chega o atleta na última semana de competição é o que vai determinar como vai ser a finalização dele. O preparador tem que ter muito feeling para isso. Para olhar para o atleta e ver o que tem que fazer ali na última semana. O que vai ter que fazer, usar de carboidrato, se corta, se aumenta o sódio, se diminui. Isso é muito... tem que ter um feeling bem... Assim, tem que afinado. Cada atleta, né? Cada atleta, da maneira como ele responde à alimentação e tudo mais. Dificilmente na primeira competição vai acertar 100%, né, Lu? O primeiro campeonato é um teste, na verdade. Porque, assim, para ver o que tipo de carbo você o teu corpo vai aceitar melhor, qual tipo de a hiperidratação, qual vai ser a quantidade mais adequada para você. Então, tipo, a minha primeira preparação, no primeiro campeonato, eu lembro que eu ia dar o pump, né? Porque precisa fazer ali, antes de você subir no palco, tem que dar um pump, tem que fazer um exercíciozinho ali para subir com o músculo cheio. E eu fazia o pump, fazia o exercício e o estímulo e via que meu músculo não enchia. Então, ali eu vi que precisava, não podia ter subido tão desidratada, eu podia ter carbado um pouquinho melhor. Então, aí que eu fui, né, melhorando, assim, as outras preparações, as outras finalizações. Tanto que a última, na minha penúltima competição, eu sabia, quando o meu preparador me mandou a dieta, eu já sabia o que meu corpo, como é que eu ia, o que ia acontecer ali. Eu já sabia que eu ia secar bastante, que meu peso ia cair bastante. Então, ao longo dos anos, eu fui me conhecendo mais, assim, por isso que é bem importante também, assim, o atleta saber que nem sempre na primeira preparação o preparador vai pegar bem como é que a finalização, por isso quanto mais informações o atleta for dando pro preparador, melhor ele vai conhecendo, né? E assim é com o paciente também, certeza, né? Quanto mais informações o paciente dá, mais a gente consegue pegar lá, através de fotos, né? Ou de avaliação também, ou pessoalmente. Tem que estar sempre, principalmente no pré-contest, tem que estar sempre com bastante contato, né? Com o atleta ali. Porque tem que dar bastante atenção. Pode alterar totalmente, né? O aspecto do corpo. Nossa, é verdade. Cada refeição, como o percentual de gordura já tá bem baixo, assim, então você consegue ver cada mudança, é muito doido, assim, nos últimos dias, antes da competição. Cabeça, assim, teu mindset, tava tranquila ou tu sofreu muito, passou muita fome, sofreu com a desidratação, coisa do tipo? Tava nervosa no palco? Então, nas primeiras... sim, nossa, um vinhozinho antes? Sempre... O João sabe, já contei pra ele. Eu sempre, antes dos campeonatos, eu levava um vinhozinho. Até assim, no primeiro, eu vi isso porque no primeiro brasileiro que eu fui, eu vi um preparador dando pra atleta. Eu tava super nervosa, né? E eu vi a menina da frente tomando um vinho. Eu pensei assim, caraca, tipo, faz muito sentido isso, né? Aí depois disso, nas outras preparações, isso eu nunca pensei também. Aí eu sempre antes de subir no palco, eu tomo um vinhozinho pra dar uma relaxada, pra subir bem. Então, deu muita diferença. Porque você pisa no palco, você olha aquele mar de gente na tua frente, dá um nervoso, meu Deus do céu. Só que com o passar do tempo, quanto mais você compete, mais tranquilo você vai ficando, assim, vai pegando as manhas de palco ali, e quando você vê, você já tá bem tranquilo. O carb up, como é que funcionou pra ti?
Tu fez 48 horas antes, 24 horas antes, e o que tu comeu, assim, antes das competições? Então, meu primeiro carb up foi meio zoado, porque eu fiz com batata doce, nossa, foi bem errado, assim. Aí os outros foi melhorando, assim, teve um que eu fiz com arroz com uva passas, teve outros que eu fiz com uma refeição mais, que a gente diz não tão limpa, né, que foi hambúrguer, tipo, assim, mas daí também não foi tão satisfatório, porque deu um pouquinho de dor de barriga. Então, Qual que funcionou melhor para você? Uma refeição mais limpa, assim, com um arroz, com uma uva passas, assim, é melhor. Uhum. É melhor, porque você tá mais debilitado, né? Então, quanto mais limpa. Mas isso é muito, assim, individual, tá? Porque tem atletas que até o meu treinador hoje, o Carlão, que ele também competiu há pouco tempo, a gente estava conversando sobre finalização e ele falou que ele, para subir no palco, ele sabe que dá para fazer uma refeição mais eu não gosto de falar refeição suja, assim, mas uma refeição livre mais, assim, tipo pizza, hambúrguer, que o shape dele ia responder melhor. Então, isso é muito individual, assim. Eu prefiro fazer uma refeição mais limpa, mas tem atletas que fazem refeições super livres, doce, assim. Salgadinho, Doritos ali. Sim. A Ruffles, né, por causa da questão do sódio também. Então, depende muito de como o atleta reage, assim. Ô, João, poderia explicar rapidinho pra galera o que é o Carb Up? Na verdade, que eu acho que alguma galera pode não saber o que é, né? É que assim, ó, na fase do pré-contest, né, Gabi, a gente tá não necessariamente zerando carboidrato, mas com redução calórica ali, de carboidrato mesmo, pra depletar todo o glicogênio. Que é a fase que tá chegando perto de subir no campeonato, a fase de pré-contest, né? E também tem toda essa questão da hiperidratação, para eliminar de vez o resto da retenção e ficar com aquele aspecto cada vez mais fino, com a pele colando bem no músculo, o mínimo de gordura possível. E a fase do Carb Up é ali umas 24 horas antes, começa a comer bastante carboidrato, para todo esse músculo que foi depletado do glicogênio, encher de glicogênio de novo e dar aquele aspecto bem mais volumoso. Como agora tu tá sem a retenção, com o mínimo de gordura possível, e o músculo encheu, então a pele e o músculo vão ficar bem rentes, né? Então vai dar um aspecto bem bonito pro atleta. E é isso que geralmente é esse protocolo que é utilizado. Na verdade, é esse protocolo que é utilizado. Mas a forma como vai ser, daí é como a Lu falou, depende de cada atleta. Ela responde bem comendo mais arroz, uva passa. Isso. Depende, igual ela falou também, depende de cada atleta e também da categoria. Igual ela comentou que algumas categorias não pode estar tão seco, então tá com esse cuidado de quanto de desidratação foi feito ou não e tal, para quando o músculo ele aumentar o volume ali, talvez colar tanto na pele fica muito, muito aparente, né? Não se encaixa tão bem na categoria, né? E outra coisa, se o atleta tá muito despreparado, digamos, fez um off e só comia porcaria, sabe? Então ele acabou com um percentual de gordura bem elevado. Então, para chegar no nível competitivo, teve que fazer um pré-contest muito severo, muito regrado, muito restrito. Então, isso tudo conta também. Ô Lu, outra coisa, como é que foi a tua estreia? Foi em 2013 isso? Ou 2014? 2014. Como é que foi? Conta a tua trajetória aí dos campeonatos, um por um. Foram 7, né? Tu falou? Com relação a títulos também, colocação, como é que foi o primeiro? Já foi bom? Primeiro eu fui campeã catarinense estreantes, né? A gente tem que entrar primeiro no estreantes. Bacana. Aí eu fui bem, campeã. então. Aí no segundo foi campeã estadual também. Ainda fui pro Campeonato Brasileiro, fiquei em 7º lugar, tinha muitas mulheres, eram tipo umas 20 atletas, então em 7º lugar foi bem. Primeiro campeonato brasileiro. Foi meu primeiro campeonato brasileiro, foi assim, fui bem. Quase levando tudo, na verdade. Eu comecei bem, porque talvez a galera não saiba, mas assim, a gente colocar um top 7, o top 7 é bom. Top 7 não. Sim. É que às vezes a galera pensa assim, né? Muito da maioria dos esportes é o top 3, né? Mas pro fisiculturismo, o top 10, na verdade, ele é considerado muito bom, porque geralmente tem muitos atletas e muitos detalhes entre o primeiro ali, talvez até o 10º, mas já é uma colocação muito boa no primeiro campeonato brasileiro. Mulheres que treinavam há anos já, que ela era assim super fã, tava ali no palco junto com mulheres incríveis, então assim, já só de estar ali competindo no Campeonato Brasileiro já foi assim muito bom.
Depois eu voltei pro campeonato estadual, que daí foi como wellness, né? Aí eu fui vice-campeã. Aí eu entrei muito nervosa, isso fez muita diferença, porque eu não estava me sentindo muito segura na época, estava achando que não estava me enquadrando na categoria ainda, e era tudo nóia. Que na verdade estava super bem, então faltou ali no palco ali me mostrar mais o meu físico e ficar mais tranquila. Aí depois fui pro campeonato, pro Arnold Classic, que foi assim, uma das melhores e maiores experiências da minha vida, foi muito legal. Caramba, você competiu no Arnold Classic? Nossa, foi incrível. Aí nossa, lá no Arnold também, eu fiquei em 10º lugar, mas também foi muito bom, porque imagina... Nossa, mas o Arnold também Classic tinham muitas mulheres, estava incrível também. E depois fui para um estadual, e faltou um brasileiro também, então tipo, foram 7 vezes. Mas assim, uma das melhores e maiores experiências não foram os que eu fiquei em top 3, né? Que foi o Arnold Classic e os campeonatos brasileiros, que foram, pra mim, foram experiências assim que eu pude conhecer atletas que eu era muito fã de muito tempo e estar ali pertinho delas, ver elas se fazendo o aquecimento do meu lado, foi muito legal. Com certeza, porque são campeonatos muito grandes, né? O Arnold Classic, principalmente, é um campeonato que tem muita galera boa, do Brasil inteiro, né? E pra chegar no... Foi bem legal, bem que precisa ter passado por outros campeonatos, como é que é as classificatórias, assim, como é que é essa escalação, assim, pra ir pro Arnold Classic? Pra ir pro Arnold Classic, você tem que, na época, né, eu não sei como tá agora, mas na época você tinha que pelo menos estar no top 3 do estadual, né? E daí você era convocado, eu recebi uma convocação para ir para o Arnold Classic, um e-mail, foi bem emocionante, assim, porque desde o primeiro ano, ali, quando o Arnold Classic veio para o Brasil, em 2013, eu fui assistir lá no Rio de Janeiro e eu pensei assim, nossa, um dia eu ainda quero subir no palco do Arnold Classic. Então, para mim, foi uma grande realização, assim, de um sonho, assim, foi bem legal. Hoje, basicamente, tu tá atuando como Nutri, né? Tu tava com algum outro projeto paralelo, além de Nutri? Tu falou que quer competir, mas existem algumas outras coisas? Ou tá 100% focada? Então, agora, nesse ano, a minha prioridade é o trabalho, meus pacientes, tá ali para eles. Então, isso o João sabe melhor, né? Meu Deus, como os pacientes, a gente precisa dar uma atenção para eles ali, tá no dia a dia perguntando como é que tá e tudo mais, como é que estão, pedindo os feedbacks semanais. O tempo inteiro, né? Então, WhatsApp o tempo inteiro, isso demanda um pouquinho de tempo, né? Assim, tem dias que eu trabalho 3 períodos por dia, né? Então, acaba... assim, não dando para fazer muitos projetos por enquanto, né? Mas pretendo, sim, tô fazendo pós em nutrição esportiva, né? Então, também que demanda um tempinho, né? E bacana. E você já atende algum atleta? Você falou que fez a tua preparação ali, né? Então você já tem uma experiência também própria e agora você falou que tá fazendo nutrição esportiva, então você já tem algum atleta que atende, pretende ir para essa direção, para esse público? Tô com atletas que vão competir agora até em novembro, mas tem um de UFC, né? O Simon, que entrou agora no UFC, e tem de corrida. Tem 3 atletas de corrida que vão competir agora em novembro. Legal, bacana. Mas de fisiculturismo, por enquanto, só eu. Tem uma que já competiu, que tá comigo, que eu tô tentando ali fazer ela voltar. Vamos ver se vai, que é a Letícia. Até ela vai competir agora também em corrida, né? Na corrida, mas ela já competiu no fisiculturismo. Tem algumas meninas que têm potencial para subir também, mas a gente sabe que, assim, para ser atleta de fisiculturismo tem que abrir mão de algumas coisas. Então, aí tem umas pupilas que vão ver se sobem aí, mas não sei com ainda. certeza. Como tu falou, né? Tem que abrir mão de muita coisa. Então, às vezes, a pessoa não tá preparada. Que nem tu hoje tá a fim de dar o foco na parte do trabalho mesmo, né? Então, às vezes, não tem como conciliar no momento. Mas, enfim. Lu, basicamente, seria isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar, Gabi? Algo nesse sentido? Não, acho que é isso. Acho que deu para descobrir bastante coisa da vida da Lu aí. Achei bem bacana. Muita coisa que eu não sabia. Bem legal. Feliz. Obrigada, meninas, pelo convite. Fiquei bem feliz.
E tô ansiosa para assistir aí, né, muito sucesso para vocês nesse projeto. Tenho certeza que vai ser um sucesso. O Joãozinho aí é muito brilhante desde a época da faculdade. Eu sou muito fã dele. Tudo que ele faz né, tá super determinado, focado ali. O Gabriel também, tenho certeza que é assim, né? Porque os dois se uniram, então vão voar, com certeza. Muito obrigado, tá? É isso aí, obrigado. Até a próxima. Valeu! Até